funciona, mas tudo bem. Deixa eu só tentar trocar aqui. Está gravando. Agora está gravando. A partir desse momento, então, nossa aula está sendo gravada. E depois eu vou disponibilizar para vocês lá no YouTube, para vocês acessarem. Tá bom? Para tirar algumas dúvidas posteriores. Muito bem. Como que vai ser o regime da aula hoje, né? Nós estamos começando agora, tem 5 minutos que eu estou falando. Eu vou apresentar o capítulo para vocês, falar sobre o produto vetorial. Vou fazer também alguns exercícios no decorrer da apresentação da teoria. E eu já selecionei alguns exercícios também da lista de exercícios para resolver. Então, a nossa aula vai ser corrida hoje. Então, pode ser que acabe mais cedo, a gente não precisa ir até as 22h30, a gente pode terminar um pouquinho antes, mas a gente não para fazer um intervalo, tá bom? Depois que eu terminar alguns exercícios, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode tirar também. Então, a qualquer momento, vocês poderão me interromper e fazer as suas perguntas. Então, eu vou compartilhar agora a apresentação do PowerPoint. Esse PowerPoint eu já coloquei lá para vocês, né? Vocês têm acesso já a esse PowerPoint. Assim, como eu entro na apresentação do PowerPoint agora, eu não consigo ver a tela do chat, tá? Então, sempre que vocês agora precisarem me fazer alguma pergunta, aí tem que ser no som mesmo. Aí você desliga o seu microfone, ou liga o seu microfone e faça a pergunta, tá? Porque agora eu estou somente vendo a minha tela do PowerPoint. Ok? Então, vamos começar a aula. Deixa eu trocar aqui pelo apontador laser. Então, nós vamos falar sobre o produto vetorial, que é o capítulo 3 do nosso livro. É a aula hoje do dia 4 de maio. Bom, então, antes de propriamente falar sobre o produto vetorial, eu gostaria de fazer algumas preliminares, né? Ou seja, falar alguma coisinha antes, mesmo antes de definir o que é um produto vetorial. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, diferente do produto escalar, o resultado do produto vetorial é uma grandeza vetorial também. Então, por exemplo, a gente fez lá no capítulo passado, nós pegamos dois vetores, os mesmos dois vetores, aqui, ó, o vetor U e o vetor V, e nós fizemos o produto escalar entre esses dois vetores, e o resultado dava um número, tá? Ou seja, era um valor escalar. Então, eu tinha somente o valor, o resultado numérico e pronto. Então, essa era uma grandeza escalar. E nós fizemos até uma aplicação na física, que foi o trabalho. Então, nós pegamos a força, multiplicamos pelo deslocamento, são dois vetores, e nós encontramos uma grandeza escalar, que foi o trabalho. A primeira grande novidade agora é que o produto vetorial entre esses dois vetores U e V, ele não mais vai ser um escalar, ele vai ser um vetor. Então, a grandeza agora a gente precisa definir quais são as suas direções, ou qual é a sua direção e qual é o seu sentido também. Não mais só o módulo dele. Bom? Para algumas simplificações de cálculo do produto vetorial, nós vamos fazer o uso de determinantes. Tá? O determinante, então, é uma ferramenta matemática que vai nos ajudar bastante a fazer o cálculo desse produto vetorial. Aí eu coloquei aqui, ó, o determinante, a gente aprende lá no ensino médio, né? Então, se você pegar aqui um determinante 2 por 2, então eu tenho duas linhas por duas colunas. A linha a gente coloca o mesmo subíndice, então a primeira linha 1 e 1, segunda linha 2 e 2. Então, como que eu faço o meu determinante? Deixa eu trocar aqui pela caneta.
olha, eu vou pegar esse valor e multiplicar por esse daqui, bom? E depois eu vou pegar esse valor e multiplicar por esse daqui. Sempre que eu pegar a diagonal para a direita, eu vou adotar isso como sendo positivo. E as diagonais para a esquerda, eu vou adotar isso negativo. Então, ó, x1 vezes y2, está aqui o primeiro termo, foi para a direita, positivo. y1 vezes x2, que é esse daqui, ó. x2 vezes y1 é a mesma coisa, né? Foi para a esquerda, então está aqui o sinal negativo. Bom, então é dessa maneira que nós trabalhamos com o determinante. E aí eu coloquei aqui um exemplozinho para a gente ver, ó. Então eu pego 3 vezes 5, tá aqui, 3 vezes 5, tá? Deixa eu trocar aqui, porque alguém está entrando na sala. Eu tenho que trocar. Isso, já estou voltando. Agora, o que eu vou fazer? Então, para a direita é positivo. Agora, eu vou multiplicar para a esquerda. Para a esquerda é negativo. Então, eu já coloco o sinal negativo para eu não errar. Aí, 2, que é esse daqui, e vou multiplicar o menos 4, que está aqui, ó. Então, esse resultado aqui vai dar 15, tá bom? Menos o menos 8. Então, isso daqui vai me dar o resultado 23 que eu mostrei aqui. Bom, a gente vai fazer bastante uso desse determinante, então, quando a gente chegar mais adiante, a gente vai voltar a falar dele. Mas é uma característica importante que nós precisamos fazer a utilização dele também. Isso aqui facilita demais a nossa vida. Vocês vão ver que, em vez de a gente ficar decorando qual é o produto vetorial de um vetor pelo outro, basta resolver por determinante que você resolve muito fácil. Agora, esse daqui é um determinante 2 por 2, tá? 2 por 2. É um determinante simples. Mas nós vamos ter determinantes de ordem 3, ou seja, 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. E o determinante 3 por 3, ele já me dá um resultado bem maior, ó, tá vendo? Então, é isso que eu quero evitar para vocês, ó. Quero evitar que vocês decorem essa resolução, que é chamada determinante pelo teorema de Laplace. Então, eu quero evitar que vocês decorem isso daqui. Então, eu vou ensinar um métodozinho bem mais tranquilo daqui a pouquinho para vocês. Se vocês quiserem decorar, não tem problema, ó. Então, agora, um determinante 3 por 3, como é que eu calculo ele? Eu pego esse primeiro termo aqui, que é o A. Observe que eu cancelo tanto essa coluna quanto essa linha, ó. O que vai sobrar? Esse determinante aqui, ó. Ó, Y1, Z1, Y2, Z2. E o A está multiplicando aqui. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta para vocês verem. A cor da caneta, vamos colocar azul agora. Agora eu quero saber qual é o B. Então eu vou cancelar essa coluna e essa linha. Então sobrou o x1, z1, x2, z2. Só que esse segundo termo já é negativo. Isso é a propriedade do teorema de Laplace. E vamos trocar pela última vez a cor da caneta. Vamos pegar aqui verde. Agora eu vou cancelar essa coluna. Ó, cancelei essa coluna e essa linha. Então eu coloco aqui o C. Aí sobrou x1, y1, x2, y2. Depois disso eu faço o determinante aqui dentro, igual eu fiz lá no 2 por 2, porque agora esse resultado aqui é um determinante 2 por 2, tá? E multiplico pelo valor de A. É a mesma coisa para os outros, tá bom? Então, esse é o método conhecido como teorema de Laplace. Dá certo? Claro que dá. Ele foi desenvolvido para dar certo, ele vai sempre dar certo. Eu não gosto muito de utilizar, porque você tem que decorar quem é menos aqui, tá? Etc. Então, se você errar esse sinalzinho aqui, tudo vai dar errado depois. Tá bom?
Então, eu coloquei aqui um exemplo de como que vocês utilizam o método de Laplace, porque eu tenho que mostrar para vocês como é que funciona o método de Laplace. Ó. Então, eu peguei aqui, ó, o primeiro, que é o A, vou escrever aqui com uma canetinha. Então, aqui é o valor de A, aqui é o valor de B, e esse daqui é o valor de C, ó. Então, eu tenho aqui o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, quando eu peguei o A para multiplicar, que é o método de Laplace, teorema de Laplace para a primeira linha, então sobrou esse determinante, tá aqui, ó, 3, 5, 1 e 2. Então, eu vou pegar esse vezes esse, menos esse vezes esse. Depois, o B, sobrou 1 e o 5, menos 2 e o 2, tá aqui e aqui. O menos 4, sobrou 1 e 3, menos 2 e 1. Então, eu faço o determinante dele aqui também. Então, ó, 3 vezes 2 vai dar 6, 5 vezes o 1 vai dar 5, só que quando eu faço a diagonal para a esquerda, é negativo, por isso que apareceu esse sinal negativo. O 3 veio aqui. O sinal menos aqui, 1 vezes 2 vai dar 2, 5 vezes o menos 2 dá menos 10, só que para a esquerda é negativo. Menos com menos dá mais. O B, menos 2. 1 vezes 1 dá 1. E 3 vezes o menos 2 dá menos 6. Mas é para a esquerda, então mais 6. E aqui o menos 4, que é o valor de C. Agora eu vou fazer as contas, ó. Esse menos esse vai dar 1 vezes 3, deu 3. Esse mais esse dá 12, vezes 2 dá 24, menos com menos, mais. 1 mais 6 vai dar 7, 7 vezes 4, 28. Tem um sinal menos aqui, ó, tá ele aqui. Então, aqui eu vou ficar com 27 menos 28. Isso aqui vai me dar, então, que esse determinante 3 por 3, o resultado dele é menos 1. Bom? Então, essa é a maneira da gente trabalhar com o teorema de Laplace. Resolve, mas você tem que tomar bastante cuidado. Tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Muito bem. Então, agora, nós saímos dessas preliminares, né? Quais foram as preliminares? Primeiro, o resultado do produto vetorial sempre vai ser um vetor. Então, se eu pegar dois vetores e multiplicar um pelo outro, vetorialmente, o resultado vai ser um outro vetor. Mais adiante, eu vou até falar para vocês que esse vetor ele vai ser perpendicular ao plano formado por esses dois vetores, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, não sei se vocês estão vendo a caneta, né? Se eu tenho aqui dois vetores formando esse plano, o resultado vai ser um vetor aqui perpendicular a esses dois vetores. A gente vai falar disso mais adiante. Renato. Oi. Se eu usar a duplicação da primeira e da segunda coluna para fazer o determinante, dá certo? Dá, e é isso que eu vou mostrar agora, porque algumas pessoas já sabem fazer, né, como deve ser o seu caso, e outras não, que é o método prático que eu vou utilizar. Lembra que não sei se você percebeu que eu estava falando que existe um outro método que eu vou utilizar, que é fazer a duplicação das duas colunas, tá? Que eu particularmente, é a que eu sempre uso. Tá bom? Então, vamos lá falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, o segundo preliminar que eu falei é a questão das matrizes 2x2 e depois matrizes 3x3, falando sobre o teorema de Laplace para resolução. E aí nós vamos utilizar um outro método em substituição a este Laplace para vocês resolverem. Mas é importante que vocês saibam que existe esse teorema de Laplace para vocês resolverem determinante. Muito bem, então agora eu vou começar a fazer a definição do nosso vetor. Ó. Então eu vou chamar de produto vetorial de dois vetores, o vetor U e o vetor V. Vocês têm que lembrar que eu estou escrevendo aqui a notação vetorial em termos das coordenadas. Então isso aqui é x1 na direção I, y na direção J e z na direção K chapéu. A mesma coisa aqui, ó.
o x2 na direção I, y2 na direção J e z2 na direção K. Bom, muitas vezes eu vou escrever o vetor nessa maneira, que é muito mais simples do que ficar escrevendo na notação. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Produto vetorial. Aqui vocês têm que tomar bastante cuidado. Observe que eu coloquei aqui, ó, produto vetorial de U e V. Então, o U apareceu primeiro e o V apareceu segundo. Então, tomando nessa ordem, eu vou escrever QU vetor V. Esse símbolo aqui, que é o X mais retinho, é o que a gente chama de produto vetorial. Se vocês lembrarem lá do produto escalar, era um pinguinho, um ponto. Aqui já é um X, uma cruz, tá bom? Então, isso aqui que nós chamamos de produto vetorial. Alguns livros, alguns autores também chamam de produto vetorial essa notação aqui, ó. Mas isso aqui é muito raro da gente ver, principalmente nos livros da física, tá? A gente vai usar sempre essa notação aqui. Então, vocês podem usar ou a notação dessa, ou essa daqui, para indicar que é um produto vetorial. Muito bem. Então, observe que eu ainda estou escrevendo na notação do Teorema de Laplace, aonde eu coloco na minha primeira linha os meus vetores unitários, I, J, K. Então, sempre que você for montar a sua matriz, o seu determinante para resolver, né, a primeira linha é sempre os vetores unitários. A segunda linha, ela vai vir o primeiro vetor, ó. Então, como aqui é U, eu vou colocar as coordenadas do vetor na segunda linha. E na terceira linha, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, é o segundo vetor. Então, o segundo vetor vem aqui, ó. Bom, deixa eu só ver se eu oculto um negócio aqui. Beleza. Opa. Então, ó, vocês estão vendo ainda a apresentação, né, gente? Eu apertei um botão aqui, achei que tinha saído. Então, ó, aí você vai utilizar o Teorema de Laplace para resolver. Observem que... deixa eu trocar aqui a caneta para vermelho. O seu resultado é um vetor, porque vai dar em função dos vetores unitários, I, J, K. Esse resultado que está aqui é um valor real, é um número real, mas esse número real multiplicado pelo vetor unitário me dá um vetor. Então, tudo isso daqui, ou seja, o resultado disso é um vetor, que é o que a gente já sabia. Então, quando eu realizar o produto vetorial, eu vou ter como resposta um vetor também. Isso porque ele é dado em I, J e K. Bom? Muito bem. Então, vamos utilizar... eu vou fazer aqui, gente, primeiro pelo método de Laplace, tá? Porque é uma questão de didática, então a gente tem que fazer. Depois eu vou utilizar o outro método que vocês vão ver. Então, eu coloquei aqui a nossa colinha, tá? Porque ninguém merece ficar decorando isso daí. Então, eu tenho dois vetores, U e V. Eu quero o produto vetorial de U por V. Tomem bastante cuidado. Vou repetir, tá? Então, eu vou escrever U, vetor, V. Se eu inverter isso daqui, o resultado dá diferente. Então, como é que eu vou montar o meu exercício? Deixa eu trocar aqui pela caneta branca, porque eu vou escrever ali no quadro verde. Então, ó, o vetor V, eu vou colocar I, J e K. A primeira coisa que eu faço, eu coloco
a primeira linha, que são os vetores unitários. Agora, o primeiro vetor vem na segunda linha. Então, é o 5, 4, 3. Ó. 5, 4 e 3. E o último vetor, 1, 0 e 1. E aí eu vou calcular o determinante disso pelo método de Laplace. O método de Laplace, então, eu vou pegar o y1 e o z1. Então, eu vou pegar aqui, ó, vai ficar 4, né, que é esse termo que aparece aqui, tá? O z1 vale 1, vale 3. Aí vem o 0 e o 1. Determinante disso vezes o i. Aí menos, agora é o j. Então eu vou ficar com 5 e 3, 1 e 1. J e mais, agora o k. Então eu vou ficar com 5 e 4, 1 e 0. E aqui o vetor unitário k. Agora, 4 vezes 1 dá 4. 3 vezes 0 dá 0. Não preciso nem colocar. Então, 4i. Tem esse sinal menos que eu vou colocar ele aqui. Eu vou colocar um parênteses, então, para não errar. 5 vezes 1 vai dar 5 positivo, que é para a direita. 3 vezes 1 negativo, porque é para a esquerda. Então, menos 3. Direção J. Mais, vou colocar um parênteses aqui, eu nem precisava, né? 5 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 1 dá 4, mas é para a esquerda, então menos 4. Na direção K. Então eu fiquei com 4i. Aqui vai dar 2, mas tem esse sinal negativo aqui, então menos 2j. E aqui, menos 4k. Se você preferir, você pode colocar 4 menos 2 e menos 4. Então, esse é o resultado do nosso produto vetorial entre esses dois vetores que eu coloquei aqui, U e V. Bom, nesse método aqui eu utilizei o método do teorema de Laplace para resolver. Tem muita gente que se acostumou com esse método e acha ele beleza e vai em frente. Tá bom, gente? Muito bem. Agora eu vou ensinar para vocês um dispositivo prático para você calcular o IV, que é o que eu falei para vocês. Eu, particularmente, gosto de usar dessa maneira. Então, ó, olha o que eu vou fazer. Eu tenho aqui o vetor V, então, IJK, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Igualzinho eu tinha lá antes. O que eu vou fazer? Deixa eu trocar aqui a caneta, porque eu estava com a cor branca, passar para o vermelho. Eu vou pegar essas duas colunas e vou repetir, ó. Tá elas duas aqui, ó. Tá bom? Então, agora, eu fiquei com essa matriz 3 por 3 e essa outra matriz aqui, ó, que eu tenho duas colunas e 3 linhas. Muito bem. Qual é o valor prático agora, a maneira prática de fazer isso? Deixa eu apagar esse quadrado que eu fiz para ficar bem direitinho aqui para vocês. E acabei apagando tudo bem. Então, agora, ó, eu passo a primeira diagonal, observe que é sempre para o lado direito, então é positivo. Então, eu vou multiplicar o y1 pelo x2 vezes esse termo daqui, ó. Depois eu vou multiplicar j, z1, x2, que também é positivo. E, finalmente, eu vou multiplicar k, x1, y2. Tá vendo que aqui eu não me preocupei em saber se é I, se é menos, se é J, se é K.
quais linhas que eu tenho que suprimir, eu não preciso me preocupar com isso. Eu simplesmente faço a multiplicação das parcelas de cada uma das componentes. Agora eu vou fazer a multiplicação para o lado esquerdo. Então, para o lado direito, todo mundo positivo. Agora para o lado esquerdo, ó. Estou passando essa diagonal aqui, ó, laranjada. Observe que eu começo na diagonal principal, ando para a direita, começo na diagonal principal também e vou andar para a direita. Ó, essa inclinação, essa diagonal é para a esquerda, então vai ficar negativo. De novo, vai ficar negativo. E mais uma vez, vai ficar negativo. Então, observe que eu não preciso mais decorar o teorema de Laplace para resolver um produto vetorial. Basta utilizar esse método prático de repetir as duas colunas à direita, que o meu resultado vai ser exatamente o mesmo. Bom? Muito bem. Alguns lugares estão faltando as setinhas aqui, tá, gente? Então, eu vou colocando aqui a canetinha mesmo para não ficar errado. Então, eu vou fazer a mesma conta que eu fiz lá do exemplo anterior, só que usando o meu método prático. Então, deixa eu trocar aqui pela caneta, pela cor branca novamente. Então, vamos lá, ó. Então, eu vou fazer o vetor V. Então, eu vou ficar com I, J e K. Aí vem o primeiro vetor, que é o 5, 4 e 3. E o segundo vetor, 1, 0 e 1. Do mesmo jeitinho que eu montei. Agora vem a repetição das duas colunas, ó. I e J, 5 e 4, 1 e 0. Agora eu vou fazer a multiplicação, ó. Indo para a direita, vai ser positivo. Então, 4 vezes 1 dá 4. Então, vou ficar com 4 na direção I. J3 e 1, também positivo. Então, vai ficar mais 3J. E, finalmente, K vezes 5 vezes 0 dá 0. Preciso colocar, né, gente? Agora, eu vou trocar aqui de caneta só para ficar... para vocês conseguirem perceberem, né? Tomara que tenha feito a escolha boa. O K multiplica por esse e por esse. Só que para a esquerda é negativo. Então, ficou 4 vezes 1, que dá 4, mas tem esse sinal negativo. Então, menos 4K. I vezes 3 vezes 0 vai dar 0, não preciso colocar. J vezes 5, vezes 5 vezes 1, vai dar 5, tem um sinal negativo, menos 5J. Olha, agora eu vou juntar esse daqui com esse, e esses dois aqui não tem nada. Então, vamos fazer aqui do outro lado, trocar pela caneta branca de novo, para ficar organizadinho. Então, eu vou ficar com o vetor V é igual a 4i, 3 menos 5 vai dar menos 2j, menos 4k. Então, se eu não errei nenhuma continha, vocês podem ir conferindo comigo, né? Eu vou ficar, então, com 4, menos 2 e menos 4. Bom, provavelmente deu o mesmo valor, né? 4 menos 2 e menos 4. Vamos voltar aqui, ó. Olha lá, olha aqui embaixo, ó. 4 menos 2 e menos 4. Então, significa que vocês poderão fazer tanto pelo método de Laplace, quanto por esse método da duplicação das duas primeiras colunas. Particularmente, eu acho esse método mais fácil, tá, gente? Mais
Vocês é que vão ver qual é a maneira mais fácil para vocês. Cada um tem a sua mobilidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na sala, ver se está tudo ok. Então vamos continuar? Posso continuar, né? Então agora, levando-se em considerações as afirmações feitas sobre as propriedades determinantes, concluímos de imediato que, agora nós temos algumas características que são importantes. Se eu pegar o vetor V, ele vai ser igual a menos V vetor U. Vamos testar isso? Então eu vou voltar, que eu acho que eu tenho espaço aqui, ó, tá? Eu vou fazer agora o contrário, V vetor U. Então eu vou trocar aqui pela caneta. Vou pegar aqui uma cor para ficar diferente. Acho que o cinza dá para fazer. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, V... Não, ficou horrível. Vou pegar aqui. Vou fazer de branco mesmo, tá, gente? Então, ó. V vetor U. Então, vamos lá. I, J, K, sempre com a setinha em cima. O primeiro vetor agora é o V. Então, eu coloco 1, 0 e 1. E o segundo vetor agora é o U. 5, 4 e 3. Repito as duas colunas. I e J, 1 e 0, 5 e 4. Agora vamos fazer o produto, ó. Esse I vai pegar o 0 e o 3, então não dá nada. O J vai ficar 5 vezes 1, positivo, então 5J. E o K vai pegar 1 e 4. Então, mais 4K. Agora, para a esquerda, K vezes 0, então vai dar 0. Esse I pega o 1 e pega o 4, então vai dar menos 4I. Lembre-se que para a esquerda é negativo. E o J pega o 1 e o 3, então menos 3J. Então agora, ó, o menos 4 eu vou colocar aqui na frente, menos 4I. Aí o J, 5 menos 3 vai dar 2, então mais 2J. E mais 4K. Então eu posso escrever aqui, ó, que V vetor U, ele vai ficar igual a menos 4, 2 e mais 4. Precisava do mais, né? Mas tudo bem. Se você reparar esse resultado com esse resultado aqui de cima, vocês vão ver que isso daqui é justamente o inverso do outro, ó. O vetor V é igual, então, a menos V vetor... Opa, perdão, deixa eu pegar a borracha aqui. V vetor U. Né, ó, 4 menos 4, menos 2 e 2, menos 4 e 4. Então, um é o inverso do outro. Então, por isso que eu coloquei que essa primeira conclusão que nós tiramos aqui, ó, que U vetor V é igual a menos V vetor U. Outra coisa que é importante é que se você pegar dois vetores e o resultado entre esses dois vetores for igual a 0, nós poderemos afirmar que eles são paralelos. Bom? Então, o vetor V igual a 0 é igual a paralelo. Então, para você identificar se dois vetores são paralelos através do produto vetorial, você vai verificar se o resultado entre eles dá 0. Lá no produto escalar, para dois vetores serem paralelos, o produto escalar era 0, né? Era o contrário.
Aqui eu coloquei, eu não vou demonstrar que eu tirei do próprio livro, mas esses produtos vetoriais também, exemplo de produtos vetoriais de vetores paralelos. Então, se você pegar o U e multiplicar por 3U, também vai ser igual a zero. 2U vezes menos 7U também vai ser igual a zero. Porque, ó, U e U são paralelos. Então, o produto vai dar zero. 3 vezes zero vai dar zero. E aí, por diante. Então, são alguns produtos vetoriais de vetores paralelos que sempre vai dar zero também. Tá? Depois, quando vocês estiverem estudando, vocês podem tentar fazer essa demonstração também, tá, gente? Isso é interessante vocês fazerem. Continuando, então. Então, agora, nós vamos ver algumas características do produto do vetor U vetorial V. Ou seja, eu tenho um vetor U, tenho um vetor V, faço produto vetorial entre eles, e aí o resultado disso é um vetor. Então, quais são as características desse vetor? Tá bom? A gente poderia até chamar aqui, ó, o resultado disso ser um vetor T de tatu, sei lá. Então, sabemos que um vetor está bem definido quando conhecemos a sua direção, o seu sentido e o seu comprimento. Deixa eu até marcar isso aqui, que vai ser importante. Ó. Tá com branco aqui, deixa eu trocar a cor aqui. Cor da caneta para vermelho. Ó. Então, você conhecer a direção, o sentido e o comprimento, lembre-se que o comprimento aqui é o módulo dele, tá? Então, para você definir o seu vetor resultante de um produto vetorial, você precisa saber essas três quantidades. Qual é a direção dele, qual é o sentido e qual é o módulo dele. Então, agora, nós vamos passar a definir o vetor V. Né? Se você quiser chamar isso aqui de um vetor T, por exemplo, né, para ficar mais fácil, T, então, é igual a U vetor V. Porque nós sabemos que o resultado de um produto vetorial é um vetor. Então, qual vai ser a direção desse vetor? Qual vai ser o sentido desse vetor? Qual vai ser o módulo desse vetor? Então, nós vamos começar a estudar isso daqui agora. Nós vamos fazer para o caso que os dois vetores são não nulos e não paralelos, porque senão a gente cai em alguns resultados óbvios, né? Por exemplo, se eu tenho dois vetores U nulo e V nulo, qual é o resultado desse produto vetorial? Obviamente, vai ser um vetor nulo. Um vetor nulo não tem direção, não tem sentido, também não tem comprimento. Então, por isso que a gente sai dos resultados óbvios e a gente pega somente os resultados onde os vetores são não nulos e não paralelos. Muito bem, eu vou tomar então esses dois vetores, x1, y1, z1, x2, y2, z2. Então, ó, aqui está o primeiro vetor, que é o vetor U, e aqui está o segundo vetor, que é o vetor V. Nós já vimos lá no estudo de vetores que dois vetores, né, eles formam um plano entre eles. Então, se eu pegar aqui esses dois vetores U e V, foram definidos aqui para mim, ó, aqui atrás. Ó, são esses dois vetores aqui, ó. Tá bom? Então, eles estão formando esse plano π, que é esse plano aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, um tracejado aqui, um outro tracejado aqui, você formou esse plano aqui. Então, quaisquer dois vetores vai formar um plano entre eles. Então, você coloca esses dois vetores na origem, aqui está a minha origem, coloquei os dois vetores e eles vão formar um plano. Por isso que eu não pego vetores paralelos, porque senão o plano formado entre dois vetores paralelos é nulo. Muito bem. Como que eu determino a direção do vetor resultante? Ó, o vetor V. O vetor, ele sempre vai ser perpendicular, ou seja, ortogonal ao vetor U e também ao vetor V.
Na verdade, gente, eu gosto de falar que ele é sempre perpendicular ou ortogonal ao plano formado por esses dois vetores. Então, sempre vocês determinem qual é o plano e perpendicular vai ser o vetor. Então, ó, aqui está a direção perpendicular ao plano. Ó. É essa linha vermelha que está passando por aqui. Ó. Obviamente, a setinha aqui vai me dar o sentido dele. Tá? Eu ainda não estou falando do sentido. Estou falando apenas da direção primeiro. Então, não se esqueçam disso. A direção do resultado de um produto vetorial é sempre perpendicular ao plano formado por os dois vetores. Tá bom? Agora vamos determinar o sentido desse vetor. Porque ele pode ser vertical para cima ou vertical para baixo. Quem vai definir isso é a ordem do seu produto vetorial. Se for U vezes V, eu tenho uma direção, um sentido, perdão. Se eu tiver V, vetor U, eu vou ter o sentido oposto. Bom? Aqui eu coloquei, né, que ortogonal é quando dois vetores são ortogonais se o produto escalar entre eles for zero. A gente já viu isso lá no capítulo 2 passado, que era o produto escalar. Eu coloco aí, coloco um lembretezinho para vocês. Bom? Então, ó, agora vamos ver o sentido do resultado de U vezes V. Então, eu estou pegando nessa ordem. Como que vocês podem fazer isso? Né? O sentido do resultado de U vetor V pode ser determinado utilizando-se a regra da mão direita. Você consegue fazer isso também pela regra da mão esquerda, mas eu acho que a regra da mão direita é mais fácil nesse caso. Como que vocês fazem isso? Ó, deixa eu voltar aqui para a minha tela por enquanto. Eu não sei se eu consigo ver. Então, aqui, ó, parece para vocês, pelo menos no meu vídeo aqui, está a minha mão esquerda, eu não sei, né? Mas eu estou mexendo na minha mão direita, tá bom? Então, como que vocês utilizam a regra da mão direita? Ó, primeiro, o primeiro vetor sempre vai ser a ponta dos dedos. Então, você deixa a sua mão espalmada e a ponta dos dedos vai ser o que a gente chama do primeiro vetor. Então, se é o vetor V, eu coloco a ponta dos dedos na direção do primeiro vetor, que é o vetor U. A palma da mão vai no segundo vetor. Então, ponta dos dedos, primeiro vetor, palma da mão no segundo vetor. O dedão vai ser o resultado do produto vetorial. Então, quando eu fizer o vetor V, vai me dar esse vetor que é o dedão. Tá bom? Então, eu vou voltar aqui na minha apresentação, ó. Então, o que eu vou fazer? A ponta dos dedos, tá aqui o meu vetor U, bom? Então, é como se eu tivesse com os dedos abertos ainda. A palma da mão, observe que aqui está a palma da mão, está na direção do vetor V. Então, significa que o dedão, que é esse aqui, ó, está em U vetor V. Então, essa é a maneira de a gente determinar o sentido do vetor. Obviamente, se a gente fizesse V vetor U, ele daria um vetor aqui para baixo, porque eu colocaria a ponta dos dedos aqui e a palma da mão na direção do vetor U. Então, o dedão ficaria para baixo. Essa regra da mão direita é como se a gente quisesse empurrar o vetor U para cima do vetor V. Fizesse um movimento fechando a mão. Por isso que aqui nessa imagem eu tenho uma figura com a mão fechada, tá? Eu estaria fazendo um movimento de fechar a mão, trazendo o vetor U para cima do vetor V. Uma outra maneira da gente sempre determinar é utilizar esse círculo aqui, ó.
Então, por exemplo, se eu fizer o produto de J por K, eu vou ter I. Eu sempre, no sentido anti-horário, é o positivo, tá marcando aqui, ó. Então, se eu pegar J vetor K, eu vou ter I. Ó, J vetor K, eu vou ter o que sobrou. Se eu pegar I vetor J, ó, I vetor J vai me dar o K, que é o que sobrou. Se eu fizer o sentido oposto, é só colocar um sinal negativo, ó. I vetor K é igual a menos J. Essa é uma maneira da gente achar os resultados dos produtos vetoriais entre os vetores unitários. Mas existe uma tabelinha muito mais fácil, ó. Você decorar esse círculo é interessante, porque te ajuda e facilita. Mas existe essa tabelinha aqui também, ó. Essa tabela é legal, porque quando você faz I vezes I, são dois vetores paralelos, qual é o resultado? 0. Se você agora, deixa eu trocar a caneta, eu vou pegar só mais um aqui, tá? Não vou ficar fazendo muito, não. Se eu pegar o vetor K e multiplicar, por exemplo, pelo vetor J, então, ó, K por J, vai dar o menos I. Então, tanto esse círculo quanto essa tabelinha aqui são interessantes para a gente ganhar tempo na hora de fazer as nossas contas. Mas, gente, nada que resolver o produto vetorial também não resolva, tá? Isso aqui é só uma maneira de você agilizar o seu processo, tá bom? Muito bem, então eu falei da direção e falei do sentido. Falta o módulo dele, tá? Ou seja, qual é o valor do comprimento desse vetor. Então, como é que eu vou calcular esse módulo? Imagine que eu tenha dois vetores, o vetor U e o vetor V. De novo, eles são não nulos. E existe um ângulo entre eles. Tá bom? Então, eu não sei se eu coloquei... Não, eu não fiz a figura. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Aqui está o meu vetor U, por exemplo. E aqui está o meu vetor V. E aqui é o ângulo θ formado entre U e o nosso vetor V. Então, como que eu calculo o módulo? Então, por definição, o U vetor V é dado por U, não é por definição, vocês vão ver ali embaixo. Então, eu pego o comprimento do primeiro vetor, que é U, o comprimento do segundo vetor, que é V, e multiplico pelo seno do ângulo de θ. Cuidado para vocês não confundirem com o módulo do cosseno, né, do produto escalar. O produto escalar era cosseno de θ. Então, o escalar V era UV cosseno, agora é seno. O vetor V é igual a U vezes V vezes o seno. Daqui a pouquinho a gente vai aplicar isso, tá, gente? Esse resultado, ele é imediato quando se conhece a identidade de Lagrange. Então, a gente já falou de Laplace, agora de Lagrange. A identidade de Lagrange é essa daqui, ó. Se eu pegar o módulo do produto vetorial ao quadrado, então eu pego U ao quadrado, V ao quadrado, menos o produto escalar, aqui é escalar mesmo, tá, gente? Elevado ao quadrado. Então, se vocês quiserem depois, façam a demonstração em casa, ou seja, saiam disso daqui, faça a demonstração disso daqui e chegue nisso. Bom? Quem fizer isso, me entregar na próxima aula, até a próxima aula, tá? Ou seja, sair dessa identidade daqui de Lagrange e chegar no módulo
do produto vetorial, que é essa equação de cima, quem fizer isso tem uma bonificação na P2 de 1 ponto. Então, vocês têm até às 18 horas e 59 minutos do dia 7/5, me mandar lá no Class 1, tá? Então, eu vou criar uma atividade lá, eu ainda não criei, vou criar uma atividade lá, aí vocês vão fazer isso no papel, tá? Manuscrito, com a sua letra, fotografar esse material, tá? Pode ser foto ou, então, salvar em PDF, e aí vocês vão me enviar esse arquivo lá no Class 1. Essa atividade, ela não tem lá ainda, tá? Eu vou criar de hoje para amanhã. Então, assim, ninguém vai conseguir mandar ainda, nem hoje, nem amanhã, tá? No máximo, amanhã à tarde, eu já coloco lá a atividade para vocês me enviar. Então, é um extra. Obviamente, quem tirar 10 na prova na P2, não fica com 11, não, tá? Aí, ela é uma pontuação extra em relação à prova P2. Bom? Então, façam isso e quem quiser, me mande. Não, desculpa, hoje é dia 4 com 7, dia 11, perdão. Vamos apagar aqui, obrigado. Ih, apaguei tudo, né? Eu tenho essa mania. Então, vocês vão me entregar isso daqui, 1 ponto na P2 extra, até as 18h59 do dia 11/5. Obrigado. Muito bem, então vamos lá. Agora acontece o seguinte, então eu já sei pegar qual é o valor, eu já sei calcular a direção, o sentido e o módulo do vetor V. Agora, qual é a interpretação geométrica desse módulo, né? O resultado, o valor numérico desse produto vetorial, o comprimento desse novo vetor, ele tem uma certa interpretação geométrica. E qual seria essa interpretação geométrica? Muito bem. Lembre-se que dois vetores, eles formam um plano. Então, eu posso formar um paralelogramo com dois vetores. Como que eu calculo a área desse paralelogramo? Então, imagine que você tem aqui, ó, um paralelogramo. A, B, C, D e voltando em A. Então, uma área fechada. Isso aqui não são vetores por enquanto, tá? É um paralelogramo normal. Se eu quiser determinar esta área aqui, o que eu faço? Eu pego o tamanho dessa base e multiplico pela altura desse paralelogramo. Paralelogramo, é sempre no masculino. Então, isso é fácil da gente fazer. Então, se eu souber essa altura aqui, souber qual é essa base, por exemplo, vamos imaginar que isso daqui tem um valor de 6 metros e essa altura aqui igual a, sei lá, 3 metros. Então, qual é a área desse paralelogramo? Então, eu vou pegar a base que vale 6 metros e multiplicar por 3 metros. Então, isso aqui vai me dar 18 metros quadrados. Bom, então é dessa maneira que eu calculo a área de um paralelogramo. Muito bem, só que agora eu vou pegar dois vetores. Deixa eu apagar isso daqui, a figura vai aparecer bem aqui. Isso ficou para baixo. Eu tenho aqui o primeiro vetor U, e esse vetor U, ele tem o seu módulo, que é o comprimento dele. Ele aqui, ó. Esse vetor V
ele também, o vetor V é aqui, e ele tem o seu comprimento. Muito bem. Esse vetor V que eu coloquei aqui, ele pode ser escrito, eu vou trocar de caneta aqui, ó, pegar vermelho, como sendo a soma de dois vetores, ó. Esse vetor aqui, eu vou chamar de V1, mais esse vetor aqui para cima, não saiu reto não, mas tudo bem, que é o V2, né? Então, quando eu somar esses dois vetores, eu vou ter esse vetor V, ou seja, V é igual à soma de V1 mais V2. Esse vetor V1, ele é o cateto oposto a esse ângulo θ. Então, o módulo de V1 é igual ao módulo de V vezes cosseno de θ. E esse V2, ou seja, o módulo de V2 é igual ao módulo de V vezes seno de θ. Por que seno? Porque esse vetor aqui é exatamente esse aqui, ó, que é um vetor oposto ao ângulo θ. Deixa eu ver aqui, acho que alguém está fazendo alguma pergunta. A gente entrando. Tá. Então, vamos voltar aqui. Então, essa altura aqui, que é esse vetor V seno de θ, por isso que eu coloquei aqui, é a nossa altura. E esse vetor U vai ser a base. Então, se eu pegar essa base e multiplicar por essa altura, eu vou ter a área desse paralelogramo aqui. Então, essa é a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Ó, vamos lá. Ó. Então, a área é U, que é a nossa base, vezes tudo isso daqui, que vai ser a altura. Então, se eu pegar o módulo de U e multiplicar pelo módulo de V seno de θ, que é o ângulo entre os dois vetores, eu vou ter a área. Na verdade, gente, nós escrevemos assim, ó, numericamente igual à área, né? Porque a área é uma grandeza e vetor é outra grandeza completamente diferente. Então, somente o valor que é exatamente como se a gente calculasse a área. Então, ó, a área de um vetor é a área de um paralelogramo é numericamente igual ao módulo do produto vetorial entre dois vetores. Então, o resultado dado poderá ser expresso por, ou seja, o resultado dessa conta, a área do paralelogramo determinado pelos vetores U e V é numericamente igual ao comprimento do vetor U, vetor V. Bom, a gente vai fazer alguns exercícios envolvendo isso daqui a pouquinho. Essa aula eu deixei os exemplos para depois, porque o livro coloca os exemplos tudo lá no final, tá? Então, eu resolvi fazer isso também. A não ser alguns esporádicos que eu coloquei aqui. Então, esse aqui é legal, gente. Não que os outros não sejam, né? Mas, não, deixa eu ir em vermelho por enquanto. Observe o que eu vou fazer aqui, ó. Bom, vamos comprovar esse resultado. Que resultado, né? Que a área é numericamente igual ao produto vetorial. Então, eu vou pegar dois vetores. Eu vou pegar o vetor U, que é 2 na direção I. Olha ele aqui, ó. O U está aqui. Então, eu conto 1, 2 para cá. Então, é esse vetor vermelho para cá, ó. Aqui está a direção X, ó. Então, o vetor U tem duas unidades na direção de X. O vetor V, vou colocar aqui em azul. O vetor V, ele tem 3 unidades ao longo de J. Então, eu conto 1, 2, 3. Ó. É esse vetor aqui, ó.
Esse é o vetor V. Se eu fechar o paralelogramo aqui, ó, observe que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso daqui vai ser a minha área. Então, a área aqui é igual a 6. Porque se eu pegar 3 vezes 2, vai dar 6. Mas será que o produto vetorial de U vezes V também vai dar o módulo 6, que é esse vetor aqui, ó? Ó, U vezes V me dá perpendicular esse 6. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Deixa eu trocar aqui pela caneta branca. Então, observe que eu já montei aqui o meu determinante, ó. O vetor U só tem duas unidades ao longo de I. Então, 2, 0 e 0. O vetor V, 3 ao longo de J. 0, 3 e 0. Repita as duas colunas. I e J, 2 e 0. E 0 e 3. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui a canetinha agora. Então, o vetor V vai ficar igual, ó. I vezes 0 dá 0. Mais J vezes 0 dá 0. K vezes 2 vezes 3 vai dar 6K. Agora, K, 0 e 0 vai dar 0, então menos 0. J, 0 e 3 também vai dar 0. E, finalmente, J, 2 e 0 também vai dar 0. Ou seja, sobrou 6K. Observe que é o resultado que me dá aqui na figura. Ó. U vezes J deu 6 ao longo de K. Como que eu calculo o módulo de um vetor? Olha, antes disso, eu vou escrever, então, que o meu vetor, o vetor V, ele é igual a 0, 0 e 6, né? Que é esse resultado aqui, a mesma coisa disso daqui. Então, eu vou pegar, como é que eu calculo o módulo? X ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado. Então, eu vou ficar com 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, se eu tirar essa raiz aqui, que dá 0, 0, 36, raiz de 36 é o próprio 6. E isso daqui é numericamente igual à área que eu já tinha calculado, né? Que era base vezes altura, ou seja, a base eu chamei de 3, a altura eu chamei de 2, então isso aqui valia 6 também. Então, gente, está mostrado para vocês isso, que quando eu calculo o módulo do produto vetorial, isso é numericamente igual à área formada por esses dois vetores, tá bom? Então, se vocês... aqui nós já estamos chegando na reta final da teoria. A teoria é muito fácil, tá? É muito pouca coisa que a gente precisa falar sobre o produto vetorial. Então, vamos só dar uma recapitulada, né? Eu defini que o produto vetorial, ele me dá um resultado de um vetor. Usamos o teorema de Laplace para calcular o produto vetorial. Depois eu passei para um método mais prático. Falamos sobre o resultado de um produto vetorial, que ele deve ter direção, sentido e módulo. A direção é sempre perpendicular ao plano formado por esses dois vetores. O sentido é dado pela regra da mão direita. Primeiro vetor ponta dos dedos, segundo vetor palma da mão. O dedão vai ser o resultado dele. Depois calculamos o módulo dele, ou seja, o comprimento, né? Fizemos a decomposição do vetor e aí nós vimos que, na verdade, depois disso, né, na relação da área,
Mas nós pegamos, para calcular o módulo do produto vetorial, eu pego o módulo do primeiro vetor, multiplico pelo módulo do segundo vetor, vezes o seno do ângulo entre eles. E, finalmente, eu relacionei esse módulo, ou seja, o comprimento desse resultado desse vetor, com a área formada por esses dois vetores, ou seja, pelo vetor, pelo paralelogramo formado por esses dois vetores. Bom? Então, agora a gente vai para as considerações, ou seja, para as conclusões finais desse produto vetorial. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, né? Tudo bem. Então, vamos continuar. Primeira coisa, o produto vetorial, ele não é associativo, tá? Ou seja, deixa eu pegar aqui a caneta, já tá. Se eu pegar o produto U vetor V vetor W, isso é diferente de U que multiplica V vetor W. No produto escalar, isso era verdadeiro. Aqui, não é verdadeiro. É falso, tá bom? Vou trocar aqui, entendeu? Então, tomem bastante cuidado. Isso daqui é diferente disso. Por que que isso é diferente? Ó? O vetor V vai me dar um vetor que eu vou chamar de T, por exemplo. V vetor W vai me dar um vetor que eu vou chamar de S, por exemplo. Então, esse vezes o W é diferente desse vezes esse daqui. Então, são vetores diferentes que nós temos. Muito bem. Aí eu peguei e coloquei do livro aqui, que é mais rápido, para quaisquer valores U, V e W, e o escalar A, só ver aqui o que está acontecendo. Então, ó, se eu pegar o vetor V e multiplicar, se eu pegar três vetores U, V e W e um número qualquer A, essas três afirmações aqui, na verdade aqui tem duas, né? Essas três afirmações são válidas. Ou seja, se você pegar a soma e resolver primeiro a soma e depois o produto vetorial, é a mesma coisa de você abrir o parênteses primeiro e depois somar. Tá? A mesma coisa, o sentido inverso daqui. Você pegar um alfa ou um A, que é um valor escalar, eu posso resolver isso aqui primeiro e depois o resultado eu multiplicar por alfa, ou então eu posso multiplicar alfa por esse, ou então multiplicar o alfa por esse. Eu vou até colocar aqui, ó, ou, né? Que é um ou outro. Você não pode multiplicar os dois numa mesma vez, não. Por isso que está aqui, ó, alfa vezes U e alfa vezes V. E uma outra característica, isso daqui, se vocês quiserem, vocês podem demonstrar em casa também. Isso aqui não vou dar pontuação por isso, não. A gente usa muito isso daqui, essa terceira propriedade, lá em eletromagnetismo, tá? Vocês vão estudar. Depois, no semestre que vem, vocês vão fazer Física 2, Física 1, né? Não. Depois vocês vão fazer Física... Vocês fazem Física 1, Física 2 e Física 3. Quando terminar a Física 3, vocês vão para uma disciplina que é chamada eletromagnetismo. É uma disciplina das... Eu vou colocar como sendo uma das mais pesadas do curso de Física, o eletromagnetismo, tá? Então, mas se você fizer um curso legal de Física 1, 2 e 3, o eletromagnetismo passa bem tranquilo. E lá a gente usa muito essa demonstração aqui, ó, essa propriedade. Tá? Ou seja, que o escalar, o produto de V vetor W, então você primeiro resolve isso daqui. Ele é a mesma coisa de você pegar o vetor V e fazer o produto escalar com o W. Então, são algumas características, algumas propriedades que, quando a gente lembra na hora de resolver um exercício, facilita a nossa vida, porque são propriedades
por muitos já demonstrados, então a gente não precisa se preocupar com essas demonstrações. Bom? Alguma dúvida com a teoria? Então, o seguinte, daqui a pouquinho vai aparecer para vocês lá no Classroom, tá? Daqui mais ou menos 25, 30 minutos, deve aparecer para vocês no Classroom a lista de presença. Então, quando ela surgir lá no Classroom, vocês dão uma olhadinha, daqui a uns 30 minutos mais ou menos, ela aparece lá para vocês, 25, 30 minutos, aí vocês vão responder a presença lá. É atividade de presença, não vale nota não, é só responder. Tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e resolver primeiro alguns exemplos. Então, eu selecionei não, são exemplos do próprio livro, e aí nós vamos resolver ela aqui. Depois que terminar a resolução desses exemplos, aí eu vou pegar a lista de exercícios que eu já passei para vocês, e nós vamos resolver essa lista, alguns exercícios dessa lista também. Bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, acertando algumas coisinhas, aqui, já está em vermelho. Determinar o vetor x, então, qual é o valor de um vetor x, tal que esse x seja ortogonal ao eixo dos y, e o U é o resultado de V de x vezes V, sendo que o vetor U é esse daqui, e o vetor V é esse daqui. Então, assim, ó, eu tenho o vetor U e eu tenho o vetor V. Quando eu fizer o produto de V de x por U, vai me dar o vetor U. Então, eu posso escrever assim, ó. Cadê? Caneta branca. Então, a primeira informação que eu vou colocar é isso, ó. O meu vetor U é igual ao meu vetor x vezes V. Então, eu vou pegar o vetor U, que é 1, e menos 1. O meu vetor x eu não sei qual é, então eu vou colocar x, y e z. O vetor v, que é 2, menos 1 e 1. Essa é a segunda informação. U é igual a x vezes v, sendo U igual a isso e v igual a isso. A outra informação que ele me deu, vamos colocar aqui um asterisco, é que o vetor x, ele é ortogonal ao eixo dos y. Olha, vamos voltar aqui rapidinho, ó. Ó, tá aqui, ó. Né? Se eu pegar ortogonal, o produto escalar é 0, mas o produto vetorial também vai ser 0. Vamos voltar lá. Outra maneira da gente ver, aqui no... Tudo bem. Cadê? Ó. Então, se eu pegar o vetor x e multiplicar pelo vetor j, por que eu estou pegando o vetor j? Porque aqui é o eixo dos y. Ó. Isso aqui tem que ser igual a 0. Bom? Então, com isso, eu vou fazer 2 sistemazinhos e resolver o meu exercício. Então, primeiro vamos resolver isso daqui, ó. X, vetor
Deixa eu só pegar o livro aqui. Cadê? Deixa eu só pegar aqui, apagar isso daqui, porque já que eu coloquei esse aqui primeiro, eu vou resolver essa parte aqui de cima primeiro, tá? Essa daqui, ó, essa primeira informação. Então, vamos lá. Vou puxar aqui para o lado, ó. Então, eu vou escrever assim, ó. 1 e menos 1. Isso tem que ser, aqui é o produto vetorial. Então, eu coloco assim, ó. I, J, K. O primeiro vetor é x, y e z. E o segundo vetor, 2, menos 1 e 1. Vou repetir as duas colunas, I e J, x e y, 2 e menos 1. Isso aqui vai ficar y vezes i, 2z vezes j, e menos xk. Menos xk. Agora para a esquerda. Menos 2yk. Aqui é i. Então, vai ficar menos z, mas tem um menos, vai ficar mais z, i. E, finalmente, 1x, só que é para a esquerda, então, menos xj. Aí eu vou juntar esse termo, que é i, com esse termo, que é i. Então, vai ficar y mais z na direção i. Agora eu vou juntar j com j, que é esse daqui com esse último. Então, mais 2z menos xj. E, finalmente, esse daqui com esse. Então, eu vou colocar, como os dois têm menos, vou colocar menos aqui. Aí vai ficar x mais 2y. Isso tem que ser igual a vezes k. Agora, lembre-se que esse termo de k tem que ser igual a esse termo que nós temos do lado de cá. Aí eu coloquei tudo certinho. Muito bem. Depois eu faço isso. Agora eu vou pegar isso daqui, ó. X0 e y. Aí eu acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui no enunciado, tá, gente? Gente, eu copiei o enunciado errado. Perdão, gente, eu copiei o enunciado errado. Vamos fazer o seguinte, depois eu modifico esse enunciado, porque senão ele não vai dar certo. Vamos fazer o exercício 2, depois eu volto desse 1, que aí eu corrijo o enunciado 1. Que, na verdade, está faltando um termo aqui do enunciado. Agora que eu estou vendo aqui no livro, por isso que estava fora aqui. Perdão, gente. Esse negócio de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, sempre dá um probleminha, tá? Tudo bem, vamos lá. Depois eu volto nesse exercício 1, eu faço o enunciado direitinho dele para a gente fazer. Perdão. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Seja os vetores U e V determinar um vetor que seja ortogonal a U e que seja ortogonal a V também. Então, ao mesmo tempo. Então, vamos fazer aqui primeiro a letra A. Para a gente ter um vetor U e V, que é simultaneamente, né? Então, um produto de U vezes V, para ele ser simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo ortogonal, lembrando que o ortogonal é isso daqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, tá?
tanto a U quanto a V ao mesmo tempo, então a gente vai ter que multiplicar esse vetor por um número real para não alterar nenhuma das suas direções. Lembre-se que o número real, quando a gente pega um número real, por exemplo, o A, B, C ou qualquer outro valor e multiplica por um vetor, a gente só pega ele e modifica o tamanho dele. A gente coloca ele maior ou menor. A gente não muda a direção dele, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer assim, ó. O vetor V é igual a IJK. Aí vai ficar o primeiro vetor, que é 1, menos 1 e menos 4. E o segundo vetor, 3, 2 e menos 2. Vou repetir. IJ, 1, menos 1, 3 e 2. Bom, aí eu vou fazer a conta, ó. Aqui vai dar, lembre-se que para a direita é positivo, então vai dar 2 positivo, então eu vou ficar com 2 na direção I. Para cá, então vai ficar menos 12 na direção J. E esse daqui vai ficar 2 na direção K. Agora eu vou fazer para a esquerda, ó. Aqui vai ficar menos 3, só que tem um negativo na frente, então mais 3 na direção K. Aqui vai ficar menos 8, com o negativo vai ficar 8, mais 8 na direção I. E, finalmente, o último aqui vai ficar menos 2, mais 2. Mais 2 na direção J. Então, agora eu vou juntar esse daqui com esse, vai me dar 10i. O J, vou juntar com esse J daqui, então vai ficar menos 10 na direção J. E esse daqui eu vou juntar com esse, que vai me dar 5 na direção K. Que eu posso escrever assim, ó, 10 menos 10 e 5. Bom? 10 menos 10 e 5. Então, agora, o que vai acontecer com o nosso... Para ele ser ser ortogonais tanto a U vezes Z. Qualquer vetor múltiplo desse daqui vai ser ortogonal a esses dois. Então, se eu pegar... Vou chamar um vetor T qualquer. Se eu pegar A e multiplicar por 10 menos 10 e 5, tá? Qualquer que seja o valor de A, desde que esse A seja real, então pertence aos números reais, esse vetor vai ser perpendicular a esse daqui. Vocês podem fazer o teste, né? Então, por exemplo, escolha menos 1, né? Que aí é o mesmo, mas tudo bem. Se você pegar aqui, ó, o A igual a 2, então significa que você vai ter o T igual a 20 menos 20 e 10. Se você pegar o T e multiplicar por U, por exemplo, bom, vocês vão ver que o resultado vai dar 0. Se você pegar, ou se você fizer o produto escalar, né? O T, na verdade, isso aqui tem que dar 1, né? O T e multiplicar por V vai dar o mesmo resultado. Bom? Então, tanto faz. O interessante é a gente calcular o produto daqui e depois qualquer outro valor que você substituir aqui, na verdade, ele vai ser o produto dele. Bom? Pois tentem fazer a letra B também. Tá? Eu sempre faço um exemplo e deixo outro para vocês fazerem. Vamos embora para o próximo.
Os exercícios da lista são bem mais diretos, vocês vão ver que é bem mais interessante do que esses exemplos que o livro pede, mas tudo bem. Próximo exercício, ele pega um triângulo equilátero, então, os 3 lados são iguais, tá aqui, ó, 10, 10 e 10. Lembrando que um triângulo equilátero, esse ângulo aqui vale 10, 60, aqui também vale 60, tá? Todos os ângulos são iguais. E o exercício quer que a gente calcule, deixa eu trocar aqui pela caneta vermelha por enquanto, o módulo, tá? Do vetor AB vezes o vetor AC. Então, eu tenho esse vetor de A até B, que é esse daqui, que tem esse módulo, e esse vetor aqui, que também tem o módulo V. Qual é o ângulo formado entre esses dois vetores? É um vetor de 60 graus. Então, o que eu vou fazer? Olha, deixa eu trocar aqui pela caneta branca. Então, vamos lá. Eu vou escrever que A, o vetor AB, o módulo do vetor AC. Isso daqui é igual ao módulo do vetor AB, que multiplica o módulo do vetor AC vezes o seno do ângulo θ, que é o ângulo entre esses dois vetores. Então, esse exercício é bem rapidinho, né? O módulo do vetor AB vale 10. O módulo do vetor AC também vale 10, vezes seno de 60 graus. Lembrando que é esse ângulo aqui, ó. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ficar 10 vezes 10 vai dar 100, vezes raiz de 3 sobre 2. 100 dividido por 2 vai dar 50, então a resposta é 50 raiz de 3. Bom? E esse é o nosso... é a área deste triângulo... perdão. É o módulo desses dois vetores aqui, tá? Então, o módulo do produto vetorial entre esses dois vetores é dado por esse resultado que nós temos aqui. Então, de maneira esse é bem tranquilozinho de fazer a aplicação. Vou trocar aqui a caneta toda hora. Tinha que ter um... Bora lá. Aqui é 1, tá? Posso ir? Depois desse exemplo, nós vamos fazer uma aplicação da mesma maneira que nós fizemos a aplicação lá no produto escalar, de uma aplicação na física, nós vamos fazer aqui também, tá? Uma aplicação do produto vetorial na física. Então, daqui a pouquinho eu vou falar isso para vocês. Então, eu tenho os dois dados dos vetores U, que é 1, menos 1 e 1, e o vetor V, que é 2, menos 3 e 4. Então, aqui está o vetor U, e aqui está o vetor V. Bom? Esses dois vetores, U e V, formam esse paralelograma aqui, ó. É essa figura que está aqui com 4 lados. Então, o exercício na letra A, ele quer saber qual é a área desse paralelograma que nós temos aqui. Beleza? Se eu pegar... Opa, perdão, eu avancei ali. Eita. Então, depois, eu também vou calcular a altura do paralelograma relativa à base definido pelo vetor
U. Ou seja, qual é o valor desse H, que é a altura desse paralelograma que nós temos aqui. Deixa eu trocar aqui pela canetinha branca. Muito bem. Então, vamos fazer a letra A aqui. Para eu calcular a área, nós vimos que a área é numericamente igual ao módulo do produto de U vetor V. Nós vimos isso agorinha, né? A área é numericamente igual ao módulo desse produto. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular o produto de U vetor V. Eu vou fazer isso separado, e depois eu tiro o módulo dele. Então, eu vou ficar com IJK. Eu vou tirar as setinhas, que aí eu ando mais rápido na escrita, tá? 1, menos 1 e 1, só que vocês não podem esquecer as setinhas. 2, menos 3 e 4. Vou repetir o I e o J. Aí, 1 e menos 1, 2 e menos 3. Agora vamos lá, ó. Agora vai ficar esse vezes esse, vai dar menos 4 na direção I. Vou colocar a setinha agora. 2 na direção J. E menos 3 na direção K. Agora eu vou fazer o contrário. Menos 2, mas tem um menos, então vai ficar mais 2 na direção K. Aqui vai ficar menos 3, então vai ficar mais 3 na direção I. E, finalmente, 4 tem um sinal negativo, menos 4 na direção J. Agora eu vou juntar esse daqui com esse, então vai dar menos 1. Eu já vou colocar em notação de coordenadas. O J eu vou juntar com esse J aqui, que vai dar 2 menos 4, vai dar menos 2. E esse K eu vou juntar com esse, que vai dar menos 1 também. Então, eu fiquei com o resultado de menos 1, menos 2 e menos 1. Bom? E agora eu vou tirar o módulo. Agora ficou fácil. Ó. A área, então, vai ficar igual a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais o menos 2 ao quadrado, e mais o menos 1 ao quadrado. Lembre-se que módulo é sempre raiz quadrada de x quadrado, mais y ao quadrado, mais z quadrado. Bom? Então, a área vai ficar igual a... Aqui vai dar 1, aqui vai dar 4, e aqui vai dar 1 também. Então, 4 mais 1, mais 1. Então, 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Então, eu vou ficar com raiz de 6. Esse é o valor da nossa área. Se você quiser escrever aqui, ó, unidades de área, né? Pode ser. Isso não tem problema dele, não. Beleza? A letra B, ele quer calcular essa altura. Nós sabemos que área é igual a base vezes, altura. Vou fazer direitinho, né? Baixa. Área é base vezes altura. Nós sabemos que a base é o módulo de U. Então, no lugar ali da base, eu vou colocar módulo de U. E a altura é o que eu quero descobrir. A área eu acabei de achar que vale 6. O módulo de U é fácil calcular, porque vai ficar 1 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado e mais 1 ao quadrado, vezes o H que eu quero descobrir.
1 ao quadrado dá 1, mais 1 vai dar 3. Então, eu vou ficar com raiz de 6, que é igual a raiz de 3, vezes h. Então, daqui eu tiro que h é igual a raiz de 6 sobre raiz de 3, é a mesma coisa que 6 sobre 3 aqui. Ou seja, raiz de 2. Então, esse é o valor de h, a altura do nosso paralelograma que nós temos ali. Bom? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vocês querem dar uma pausa? Agora são 8h40. Vocês querem dar uma pausa para vocês, né? Não sei se vocês foram beber água, não? Ou eu posso continuar direto? Ou vocês respondem para mim ou escrevem no chat, por favor. O Gabriel falou uma pausa. Então, vamos fazer uma pausazinha, tá? Então, a hora que for 15 minutinhos de pausa, então, 8h55 a gente retorna, tá bom? Então, 8h55, retornamos. Eu vou parar a gravação dessa aula e aí depois eu começo a gravar novamente e junto as duas aulas depois. Tá bom? Então, a partir de agora eu vou interromper a gravação.